Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Estamos aqui novamente no nosso lugar favorito, no clube. E eu queria falar de uma coisa que está no meu coração esses dias, porque a gente tem traduzido no pós-culto, né? A gente faz a tradução do culto do pessoal lá dos Estados Unidos, da cidade de Corinto, no Texas, Ministério Glória de Sião Internacional. Do Chuck Pierce. Quem se lembra do Chuck Pierce? Ele tem cabelo branco, barba branca e bochechas rosadas. E ele parece Papai Noel, só que não. Bem melhor que Papai Noel. E a gente tem ouvido falar não só deles, mas também com o Tim e o Dutch Sheets, com Cindy Jacobs e Stacey Campbell e outros ministros dos Estados Unidos e de Jerusalém e de vários lugares do mundo, na verdade, né? E o corpo de Cristo está cada vez mais globalizado em termos de globalização, não de globalismo. O corpo de Cristo é chamado à unidade, não à uniformidade. Mas nós temos ouvido de abalos que vêm agora em setembro, outubro de 2023. Desde 2020, Deus está preparando a sua igreja, o corpo de Cristo, para esses abalos. Ele vem tirando, separando dentro de nós o joio do trigo. Quer dizer, não é mais uma coisa assim que a gente tem uma tendência, né, de olhar para as vidas e a gente quer transformar alguém em joio e cortar a cabeça fora, arrancar e tacar no fogo. Mas Deus está separando o joio do trigo dentro de nós, para que então Ele faça essa separação do joio do trigo no corpo, no seu próprio corpo. Quem vai fazer isso é Ele. E a maneira como isso acontece, eu acho que eu falei sobre isso no pós-culto de domingo agora. Se você não assiste, o pós-culto ele tem nós temos um arquivo, uma pastinha separada lá no YouTube só para os pós-cultos. E o título é esse mesmo, pós-culto. A gente assiste o culto do Ministério Glória de Sião Internacional, ao vivo, a gente faz a tradução ao vivo e depois a gente traz uma palavra que compila tudo que a gente ouviu, para quem não quer ouvir o culto todo, porque é estranho, né? Tem a tela deles, a voz deles, a minha voz, aí tem o louvor e eu não canto muito bem, então tem gente que não suporta, não aguenta isso. Para quem não aguenta isso, a gente faz o pós-culto com esse resuminho, e eu acho que eu trouxe essa palavra no pós-culto desse domingo, que foi dia 6, eu acho, 6 de agosto de 2023, pode procurar lá. Mas vou dar uma resumida aqui, porque isso tem queimado no meu coração. Quando o joio e o trigo são plantados, o inimigo planta o joio, o Senhor planta o trigo, mas Jesus veio para todos, Ele morreu naquela cruz para todo ser humano que está nessa terra. Nós todos temos o livre-arbítrio para dizer sim ou não para Jesus. E quando o Senhor planta em nossos corações a semente do Evangelho do Reino, quando Ele planta em nossos corações a semente da salvação, nós precisamos trabalhar essa salvação. Não é assim, tipo, eu nasci de novo, eu disse sim para Jesus e acabou. É isso, já estou 100% perfeito, né? Não preciso fazer mais nada, não. Nós vamos continuar buscando ao Senhor, nós vamos nos render ao Senhor, nós vamos buscar o fruto do Espírito, os dons do Espírito, o ministério que o Senhor tem para nós, nosso chamado, nosso propósito, tudo. Vamos buscar cura, libertação, vamos amadurecer, vamos estudar a palavra, vamos exercitar os dons, vamos exercitar o serviço. É uma coisa é um processo de transformação. Nesse processo de transformação, nós somos como cabeças de trigo. E a cabeça de trigo ela é cheia de sementinhas, e essas sementinhas elas são o fruto do Espírito e tudo mais que o Senhor tem nos dado, ferramentas, instrumentos, armas, tudo que Ele nos dá e que faz parte desse nosso processo de amadurecimento, de arrependimento constante e de crescimento, desenvolvendo a nossa fé e a nossa salvação. E conforme nós vamos crescendo e amadurecendo, duas coisas acontecem conosco. Quanto mais maduro você é em Cristo, mais criança você é na fé, entre aspas. O que significa isso? Não é ser infantil, é ser como uma criança. Ser como uma criança é ser uma pessoa facilmente moldável, ensinável, humilde, flexível. A criança ela não é muito rígida, né?
É mais fácil você ensinar, por exemplo, um idioma ou até um esporte, é mais fácil você ensinar para uma criança desde pequena do que você pegar um adulto de 40 anos e ensinar. Nunca jogou vôlei na vida, vai ensinar. Nunca fez balé na vida, vai ensinar. Nunca falou um idioma, sei lá, um russo na vida, vai ensinar. É muito mais difícil ensinar para um adulto. Então, na fé, quanto mais maduros nós somos, mais como crianças nós somos. E como crianças é que nós entramos no reino. Temos de ser como crianças, flexíveis e humildes. Quanto mais maduro você é na fé, mais humilde você é, mais você se rende diante do Senhor. E quanto mais maduros nós somos na fé, menos de nós mesmos, pessoa carnal, há em nós e mais de Cristo há em nós. Nós somos constantemente transformados à sua imagem e semelhança. Quanto mais na presença dele nós estamos, mais parecidos com ele nós nos tornamos. Mas por quê? Porque a gente começa a deixar ele nos tratar. E ele nos tratando, ele vai tirando, vai separando, vai arrancando, vai curando, vai libertando, vai fazendo uma obra em nós de transformação, de forma que nós não somos mais como éramos antes, somos totalmente diferentes. Se eu olhar para mim hoje, estou com 52 anos físicos e 30 e poucos na fé. 45? Não, 45 não, 35. Tipo isso na fé, bastante, né? Mas eu olho para mim lá atrás, quando eu me converti, e eu me sinto como uma pessoa totalmente diferente. Eu não deixei de ser a Márcia, não deixei de ter a minha personalidade, mas eu fui forjada. Tô master, bem, não, tem muita coisa para tratar ainda, mas quanto mais maduro nós somos, essa é a impressão que nós temos, que mais tratamento precisa. Puxa, mas eu já tratei tanta coisa, Deus, por que ainda tem? Porque Deus nos permite, ele vai tirando camadas, né, que nem cebola, e aí Deus vai nos mostrando aqueles cantinhos, a gente se torna mais humilde com a maturidade na fé, então a gente sabe que precisa de mais trabalho. A gente para de competir com os outros para saber, não, eu sou melhor. A gente começa a competir ao contrário, meu Deus, eu sou pior, né? Na verdade, a gente para de competir quando a gente fica maduro. A gente começa a olhar para Jesus e nosso padrão de comparação é sempre Jesus. Mas enfim. Então, desde 2020, o Senhor vem fazendo esse tratamento no corpo de Cristo, porque Ele está nos preparando para tempos de abalos. Ele está amadurecendo o corpo de Cristo, e quanto mais maduros nós formos, mais a cabeça do trigo é cheia de dons e fruto do Espírito, e quanto mais ela tem, mais pesada ela fica. Quanto mais pesada ela fica, na colheita, as cabeças de trigo elas estão dobradas, e a cabeça do joio está sticking out, tá retona lá. Ué, eu sou o joio, né? E aí fica fácil de Jesus vir e colher o joio. Assim é a colheita do joio e do trigo. Eles colhem juntos, mas um tem uma característica ao amadurecer que é muito diferente da outra. Um acha que é a última batatinha do saco, né? Então tá lá. Off with his head! Corta a cabeça dele! Lembrei do filme lá da Rainha de Copas. E o outro não, o outro está, Senhor, SOS, misericórdia, eu preciso de ajuda, eu realmente ainda estou nesse processo e eu vou estar nesse processo até Jesus voltar. Né? Paulo, a gente estudou no seminário de sábado passado, foi dia 5 de agosto, se você não assistiu, volta lá e assiste, está lá no YouTube também, na pastinha dos seminários, o seminário seminário Sinais da Consumação da Era 3. Nós estudamos todos os textos que falam da segunda vinda de Cristo. Todos os dois livros, as duas cartas de Tessalonicenses, Coríntios, 1 Coríntios 15, Mateus 24, Apocalipse 11, 15, 19, 16 e 19. Pegamos todos os textos mais comuns usados para falar da segunda vinda, da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos e arrebatamento dos santos. E estudamos todos esses textos. E eu estou falando disso por quê? Porque Paulo, quando ele escreve nas suas cartas às igrejas, ele sempre menciona que ele estará lá. Ele fala como se ele fosse ver a segunda vinda e como se ele fosse ser dos vivos transformados na segunda vinda. E ele tem uma ordem muito específica para isso, né? Ele fala, olha, primeiro todo olho o verá, depois os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão transformados e depois todos serão arrebatados. Enfim. Nós lemos todos os textos, vai lá e confere.
E quando ele fala para os Tessalonicenses, ele fala, olha, vocês estão passando aflições, perseguições, tribulações, martírio, vocês estão passando maus bocados aí, mas tem de bom ânimo porque o alívio virá quando ele vier. Né? E Jesus diz assim, olha, Pai, quando Jesus está orando por nós em João 15, 16, 17, ele fala assim, Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas livra-os do mal enquanto eles estão no mundo. Isso é importante, a gente precisa saber que vão acontecer muitos abalos e nós estamos aqui ainda e nós vamos vivenciar esses abalos. Por exemplo, quem estava lá na Indonésia, no tsunami de 2000, sei lá quando que foi, houve crentes que morreram, houve crentes que o Senhor fez subir a montanha e aleluia. Eles foram salvos, foram livres. E em toda a tragédia que acontece na face da terra, seja furacão nos Estados Unidos, né, tem uma rota de furacão em várias nações, é uma coisa anual. Tem nações que sofrem com terremotos anualmente também. Tem lugares que sofrem com enchentes anualmente também. Incêndios, porque existe um ciclo de muito calor em certos lugares com clima muito seco e existe o ciclo anual do incêndio. E aqui no Brasil, nós como um povo ocidental, né, aqui na América do Sul, nos trópicos, nós somos muito bem-aventurados e muito protegidos de muitos incidentes climáticos, eu vou chamar assim, esses cataclismas, esses abalos climáticos, a gente chama assim no nosso curso do Apocalipse. São coisas da natureza, né, desastres da natureza. Nós temos muito pouco deles, graças a Deus. Mas isso também não nos ajuda a saber como é sofrer em meio, sofrer esse tipo de coisa e estarmos sempre preparados para esse tipo de coisa. Então, aqui no Brasil, nós temos uma cultura pré-tribulacionista muito forte. E eu não estou falando que isso é errado, tá? Mas eu estou falando, eu não sou pré-tribulacionista, mas não é disso que eu quero falar agora. Se você se espantou agora, não se espante. Nós precisamos aprender a passar por tribulação. Nós precisamos, talvez você não creia que nós vamos estar aqui na tribulação, da grande tribulação, mas nós precisamos saber que desastres acontecem no mundo todo constantemente. Só não acontece aqui no nosso cantinho, nós somos extremamente bem-aventurados, então nós não sabemos muito bem lidar com isso. Onde eu quero chegar? Nesses últimos dias nós vamos ter grandes abalos antes da tribulação e antes da grande tribulação. E nós não estamos preparados para isso. O que o brasileiro normalmente faz quando passa por esse tipo de abalo e não está preparado? Porque nas igrejas hoje, infelizmente, nós não aprendemos muito sobre sofrer. Por que há sofrimento no mundo? Por que nós sofremos? Por que pessoas morrem? Por que crianças morrem? Por que crianças são raptadas e estupradas? Por que há assassinato? Por que alguém morreu cedo? Por que há enfermidade? Por que as pessoas morrem de câncer? Onde está Deus em tudo isso? Nós não aprendemos esse tipo de coisa. Então, nem a igreja não está preparada para ajudar o mundo, mas a igreja tem esse papel. Nós somos chamados para isso, para ajudarmos o mundo a se preparar para os abalos que estão por vir, além do que já acontece no nosso dia a dia. Então, hoje o crente no Brasil, ele se converte, ele vem para Jesus, ou porque ele tem uma enfermidade, ele precisa de cura, ou porque ele está pobre, ele precisa ser próspero, ou porque ele quer não passar pelo ele quer ser arrebatado antes da tribulação, ele não quer sofrer nada. Mas aí, gente, acorda, no mundo nós vamos sofrer. Tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, mas enquanto a gente está aqui, o mundo jaz no maligno. Nós estamos, não somos daqui, mas nós estamos aqui, nosso corpo está aqui, nossa vida está aqui. Nós vivemos de uma outra dimensão para cá, mas essa dimensão ainda nos impacta. Nós ainda estamos aqui, nós precisamos saber lidar com o sofrimento, com a tragédia em Cristo. O diferencial de ter ou não Jesus, quando se passa pelo sofrimento, todo mundo passa por sofrimento, todo mundo nasce e um dia morre. O diferencial é que estando em Cristo, esse é o diferencial, é saber puxar da glória aqui para baixo quando a gente está passando, é saber que não está passando sozinho, é saber que tem uma eternidade, nós temos uma esperança da glória. Esperança da glória é saber que quando morrer aqui no corpo, a alma e o espírito vão para a glória, vão estar com Jesus eternamente. Agora, ok, desde 2020 Deus está nos preparando para os abalos que estão por vir, os abalos dos últimos dias, seja antes, durante ou no fim da tribulação haverá abalos, e abalos que vêm antes dessa semana tribulacional. Sem falar dos abalos que não tem nada a ver com nada, né, que acontecem já normalmente.
Como é que Deus tem nos preparado? Ele tem nos preparado, separando o joio do trigo dentro de nós e nos levando à intercessão e à santificação, à busca constante pela santificação. Isso é arrependimento constante, isso é buscar a face de Deus constantemente, isso é perguntar tudo para o Espírito Santo. Estávamos prontos nesse relacionamento online constante com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a viver isso numa constância, como se firmes na rocha de fato estivéssemos com Jesus. Entende? E então os profetas têm dito que agora em setembro e outubro de 2023, grandes abalos virão para os Estados Unidos. Abalos seja de uma quebra de bolsa de valores ou no sistema financeiro, ou algo na política ou na Constituição. As coisas estão borbulhando por lá, porque ainda é uma nação que vai influenciar todas as nações da Terra. Não é uma nação que não tem mais essa influência, ainda é uma nação com essa influência, uma nação que nasceu para pregar o Evangelho às nações e uma nação que nasceu debaixo de uma Constituição bíblica, que vem que é um reflexo do governo de Deus sobre nós. São perfeitos? Lógico que não. Erraram horrores, com certeza. Mas isso não tira a consagração do nascimento da nação. E nós com isso. Bom, tudo que acontece lá impacta a gente aqui. Então, em setembro vem esses abalos que a gente não sabe muito bem o que são. Em outubro, outro profeta disse que haverá abalos de terra, de terremoto, de coisa diferente, maior do que o que já aconteceu lá no passado. Algo que vai de fato abalar as estruturas da nação, algo que Deus está fazendo, mas não vai ser Deus que vai fazer, entre aspas. Deixa eu explicar. O inimigo quer fazer algo nos Estados Unidos da América para destruir de vez essa nação, para que ele possa colocar em marcha o seu plano para as nações da terra e o seu governo globalista, vamos chamar assim. Deus vai permitir que ele comece, não vai permitir que ele termine, mas vai permitir os abalos para que a nação venha a despertar e se prostrar diante do Senhor e se arrepender para que ela possa entrar e cumprir o seu chamado dos últimos dias. Isso é misericórdia. Você está achando que isso não é misericórdia? Isso é misericórdia de Deus. Deus é perfeito amor e perfeita justiça. A morte, ela já é a sentença sob a qual nós estamos. Deus vem intervir no nosso destino, que já é para a morte, para gerar vida. Nós tão somente temos de corresponder com o que Ele está solicitando, pedindo, fazendo, falando, e aí nós seremos salvos. E eu com isso, de novo, pergunto, nós aqui no Brasil, a gente vê sempre um paralelo entre Estados Unidos e nós, né? Eles tiveram uma formação em que eles nasceram de novo em Cristo, estão desviados e estão voltando. Nós nem nascemos em Cristo ainda, nós nem nascemos de novo aqui, mas o nosso destino e consagração é de sermos terra de Veracruz. Como terra da verdadeira cruz de Cristo, porto seguro do Salvador, temos terras aqui que profetizam o nosso destino, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da conquista, o Espírito Santo da vitória do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é paralelo ao dos Estados Unidos. Então eles tiveram o que foi 8 de janeiro, 6 de janeiro, dezembro lá, e aqui foi 8 de janeiro, é isso? Foi um paralelo com alguns anos no meio. Mesma coisa, a mesma perseguição do judicial que acontece lá, acontece aqui, acontece em Israel também. Olha só o trio de nações que está passando pelo mesmo problema. Com a mesma narrativa da mídia, com tudo igual. Com as devidas proporções de terra prometida, primogênito, consagrados nascidos de novo, aguardando o novo nascimento. Mas o nosso chamado é muito parecido com o dos Estados Unidos. É levar o Evangelho às nações da terra, o pão da vida, o pão físico e o pão da vida às nações da terra nesses últimos dias. É a palavra de salvação, é a palavra do reino. E nós estamos empenhados, a igreja que está desperta, que é o remanescente, está empenhado nisso. E nós precisamos estar antenados no que Deus está fazendo lá e antenados no que o Espírito Santo está nos dizendo aqui, para que nós possamos estar preparados para este tempo de abalos que está por vir. Se você corrigir meu português agora, eu concordei, a minha concordância foi com o tempo de abalos, o tempo, tá? Se eu quisesse concordar com os abalos, eu falava que estão por vir. Pronto, agora você tem os dois. É só eu que ouvi isso, eu sei que vocês nem ouviram, mas eu mesma estou me ouvindo falar aqui, pensando, meu Deus, o que eu falei?
parte das estranhices do marcianismo aqui. Mas enfim, era isso que eu queria conversar com vocês desses últimos dias, né? Abalos virão. E vocês me ouviram falar agora, deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Meu Deus, ela não é pré-tribulacionista. Não, eu penso o seguinte, me ouve. Eu não vou pregar para você, se você quiser ouvir os meus argumentos, você ouve o seminário e estude a palavra e não tem problema nenhum. Você não perde a sua salvação, ninguém perde a salvação por ter uma diferença de doutrina, né? O importante é amar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, entregar toda a sua vida para Ele, ouvir o Espírito Santo e nós prestamos conta só a Ele, não uns aos outros no quesito doutrinário. Mas o que eu digo é o seguinte, você pode não se preparar para nada porque você acha que você vai embora antes de tudo. Mas se acontecerem algumas coisas aqui, o que acontece? Nós não estamos prontos, justamente porque nós não estamos muito preparados para o sofrimento aqui. Quando acontece uma desgraça, quem a gente culpa? A gente não vai para o colo do pai chorar e depois, né, tentar brigar com ele para tentar descobrir o que aconteceu. A gente já vai na acusação. Deus, por que você deixou isso acontecer? Quando a gente faz, essa é a nossa primeira pergunta, a gente sabe que já não, a pessoa que faz essa primeira pergunta já não conhece o caráter de Deus. Começou com a pergunta errada. Essa não é a pergunta que a gente deve fazer quando acontece a tragédia, mas por quê? Porque quando a gente fala mas por quê, a gente implica que a gente não merece, que a pessoa não merece, que o lugar não merece, que a nação não merece. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o que nós merecemos é a morte. Se você nunca ouviu isso, então você não ouviu o verdadeiro evangelho ser pregado. Nós nascemos com a semente de pecado, do pecado de Adão e nós merecemos a morte. A sentença já está dada para todos. Não importa se você é bom ou mal aos olhos do mundo, a semente do pecado que está em nós nos remete ao salário, que é a morte. Então a sentença de morte já está dada. O que nós podemos fazer aqui ainda é esperar a intervenção de Deus, nos atraindo, nos mostrando, o Espírito Santo nos mostrando que de fato somos pecadores, estamos indo para a morte e aí Ele nos mostra o caminho para nós sairmos dessa sentença, que é Jesus, o único caminho, verdade e vida. A salvação vem somente dele. Então Deus nos deu tudo o que nós precisamos para sermos bem-aventurados e sermos salvos, para que a sentença de morte não se aplique a nós, porque se aplicou a Jesus na cruz, mas eu ainda preciso fazer essa transação com ele, de dizer sim, eu creio. É a salvação pela fé. E quando nós dizemos sim, eu creio, eu entrego para ti a minha vida, você leva a minha morte e eu recebo a sua vida, isso implica numa jornada que nós começamos de trabalhar e desenvolver essa nossa fé, fazendo com que o fruto do Espírito venha e aí o trigo pode se render e se prostrar diante do Senhor e não ser cortado fora. Quando a gente quer ir embora, qual na minha opinião é o problema da doutrina? É que não nos prepara para absolutamente nada. E ao mesmo tempo nos coloca num lugar de merecimento absurdo. Não existe esse merecimento. Por que a igreja dos últimos dias vai embora, mas a igreja dos apóstolos toda morreu? Eles todos morreram mártires, salvo João, que foi para a prisão. Então hoje se eu sou preso pelo evangelho, eu acho que a culpa é do diabo, mas Paulo, quando foi preso pelo evangelho, louvou a Deus porque essa era a missão dele, ministrar para aqueles que estavam na prisão e ministrar para as autoridades diante de quem ele estaria. Nós não temos mais essa ótica, porque para nós sofrer perseguições e etc. é coisa do capeta e não coisa de Deus. Nós estamos num caminho estreito, nossas vidas não são mais nossas. Se nós podemos nos preparar para sofrer, se Ele nos levar antes, é lucro, aleluia. Mas se nós não nos preparamos para absolutamente nada e de repente vem uma onda de sofrimento, nós não vamos nem saber por onde começar. Puxa, não estudei escatologia porque eu achei que eu não ia estar aqui para ver nada. E de repente você está aqui para ver uma parte disso. Tudo, uma parte, né? É melhor a gente se preparar e não passar do que não se preparar e passar. Seja lá pelo que for. Então a gente precisa, no mínimo, ter no nosso radar.
Por que é engraçado, né? A gente lê a Bíblia do Gênesis a Judas. Não vai para o Apocalipse, mas por que não? Porque eu não preciso saber, não vou estar aqui. Cáspita, você entrou para assistir o filme e saiu 20 minutos antes do fim? Não, você assiste o filme até o fim. Então Deus te deu um plano da redenção na palavra de Deus, que é do Gênesis ao Apocalipse. E Deus nos deu 8 vezes mais escritura sobre a segunda vinda do que da primeira, e eu não quero estudar a segunda vinda, mas a palavra não diz que eu devo amar a sua vinda? Amar a primeira e amar a segunda, saber a que veio, saber o que Deus planejou, poder anunciar esse evangelho glorioso do reino do começo ao fim. Enfim, você já entendeu, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos prepare, que nós possamos estar com tudo que o Espírito Santo está falando para cada um de nós individualmente e para a igreja no Brasil no nosso radar. Nós precisamos estar antenados, amém? Eu te abençoo para essa jornada em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Você é muito mais do que vencedor. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Viva de acordo com a fé que você tem na certeza dessas palavras. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Shalom, shalom.